e quer aprender Pilates Kids. Aprender não, né? Porque quem já sabe Pilates já sabe, né? É só modificar um pouquinho ou não. Vamos saber já já. Vamos entrando, sintam-se em casa. E chama as crianças. Vamos lá. Tá tudo legal com o som, com a imagem? Alô! E aí, Bubi? E Oi, aí, pessoal? Van, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá aí? Tá no estúdio ainda? Acabei de dar aula e fiquei aqui, né? Já pensou? Essa hora pra eu estar na rua ia ser uma novela. Eu terminei a última aula às sete e pouquinho, aí fiquei aí. Foi, né? Melhor. É isso E aí. aí, como é que tá? Muito frio? Tá frio. Mas olha, eu acho que a gente tá chegando na mesma, viu? Hoje eu tava acompanhando teus stories Tá. e os tempos cinzas, 17 graus que parece menos, eu acho que a gente tem um negócio parecido. Apesar de que fizeram uns dias mais azuis por aqui, então foi mais Ai, tranquilo. sofro tanto no inverno, meu Deus. E aqui faz frio. Bom, Pois é, vamos lá então? vamos embora. Eu tô olhando, a minha iluminação me deixou com uma cara tão esquisita, mas eu espero que dê pra me ver bem, que esteja dando pra me ouvir bem. O pessoal vai dar um feedback aí, mas a princípio tá tudo bem. Só tá cansada? Um Não, pouquinho. é isso que eu tô dizendo. A luz tá me deixando com uma cara muito, muito estranha. É porque lá, que horas são aí, Ivan? Olha só, ela aceitou o meu convite. Muito obrigada mais uma vez. Que horas são aí? Aqui são 11h33 da noite. É, É quase essa amanhã já. é quase amanhã. A live vai terminar amanhã pra mim. Entendeu? Mas olha, é uma prova de amor pelo que eu faço, é uma prova de amor pelo teu trabalho, é uma prova de amor por quem acompanha a gente. A gente sabe o que é que a gente faz, então a gente sabe o que é que vale a pena de esforço, né? E é uma temática que eu adoro, tu acertou em cheio. Então, não tinha como recusar. Eu digo logo, falo, a casa Muito. dorme essa hora. E eu sou metade pijama, metade eu estou aqui. Mas A Lara estamos já foi? inteiras. Eu acho que sim. Todo mundo já foi. Tá todo mundo apagado. E olha, pelo costume, trouxe um chá aqui com uma frase do Pequeno Príncipe, né? Crescer não é o problema, esquecer é que é. Então eu acho que tem muito a ver com a nossa temática. Com Então, certeza, com certeza. Eu aproveitei o gancho, como eu te falei, da live passada, que foi gestantes. Então, já engatei no Pilates Kids, que com certeza você é a melhor pessoa para falar sobre. Então, ah, muito obrigada mais uma vez. Acredito que o pessoal já te conhece, mas conta um pouquinho a tua história com o Pilates Kids, conto, porque conto. porque tu Tá, escolheu. Eu sei que tu escreveu um livro, né, também sobre isso. sim. Vou Então, tentar resumir para deixar bem muito espaço para que a gente possa responder as dúvidas. uhum, Mas a minha paixão por Pilates Kids começou de forma muito resumida com Benício. Quando eu engravidei de Benício, 9 anos atrás, a minha vida virou de cabeça para baixo, num bom sentido. E eu tive uma gestação bem complicada. E eu precisei voltar a me movimentar. O meu corpo saiu muito do eixo. E eu precisei retomar o Pilates de uma forma muito, muito centrada nos fundamentos, no powerhouse, voltar a sentir onde era o meu centro do corpo mesmo. E aí uhum. foi quando eu comecei a desenvolver como é que eu podia fazer o Pilates com ele. Porque mãe nasce culpada, sabe? Então, saber que eu estava deixando de estar com ele para fazer alguma coisa que era em meu benefício me gerava uma coisa esquisita. Então, eu trazia ele, convidava outras mães, que eram inclusive da minha família, amigas, clientes,
E aí a gente fazia o tal Mom and Baby, muito baseado numa experiência incrível que eu tive no Canadá, que não tinha nada a ver com Pilates, mas era dança com a mãe e o bebê. Então eu trouxe essa conexão, foi o meu primeiro impulso de trabalhar Pilates com criança, que não é, esse Pilates não vai para a criança, vai para a mãe. A criança é não só um objeto, um acessório, mas é aquela conexão mesmo entre mãe e filho que acontece, mas não é a criança que está fazendo Pilates, né? Mas começou aí, e a partir daí eu fui fazer formações nos Estados Unidos com o Pilates for Youth, com o Brett Howard, com a Celeste Zupik, enfim, então é toda uma equipe que compõe lá o PMA, que é bem apoiado para desenvolver o Pilates para crianças em todo o território norte-americano, então eu fui fazer a formação com eles e a partir daí não parei. E aí realmente as coisas começaram a acontecer. Fui chamada para dar muito workshop nos eventos e sempre era o Pilates Kids, né? Então aí por coincidência também a avó me chamou na época para escrever o livro do Kids. Eu também aceitei porque eu queria botar para fora isso mesmo, né? Então a gente dá a formação no Pilates One para crianças, pequenos workshops, o grande curso, enfim. Então é uma paixão. E vou falar sempre que eu puder, porque realmente é algo que me encanta. E dá muito resultado. Tem gente que duvida um pouco, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso, Mas exato. tô Qual aqui para seria isso. a idade ideal, assim, para iniciar com uma criança? Olha, isso vai variar muito de fonte, tá? E também eu acho que de cultura. Alguns países ou algumas sociedades têm um grau de independência para as crianças que varia de um lugar para o outro, né? E isso vai influenciar muito. Mas dentro da minha experiência, dentro da nossa realidade, eu nunca consegui fazer um Pilates, sabe, que eu chamo, né, tá dentro dos fundamentos do Pilates, está dentro do que eu gostaria de trabalhar, não é uma aula recreativa qualquer. A partir dos 4 anos a gente já conseguiu fazer algo com qualidade. Abaixo, não. Mesmo assim, 4 anos é um limite bem assim. Por anos, De, né? a gente Eu, tinha uma eu turma nunca com. tive pilatinhos tão pequenininhos. Deve ser muito fofo, É guria. uma delícia, é uma Deve ser delícia. muito fofo. A gente tinha aulas, assim de crianças, meninos, todos entre 4, 5 a 6 anos no máximo. E era uma delícia. Nossa, Mas que vira aula uma deliciosa. festa, não? A gente não permite um número muito grande. E existem técnicas para trabalhar a disciplina, o controle, e eles ficam muito focados. Até o tempo da aula tem que ser muito controlado, sabe, Bobi? Porque se não for, a gente também os perde, sabe? Sim. Perde total controle sobre eles. Tem um tempo X, assim, a depender da idade, por exemplo, até os seus 6, 7 anos você faz uma aula de 30, 40 minutos. Aí, se ele for. E o resto tem que ser outro tipo de coisa. Por exemplo, na nossa aula, a gente terminava os 30, 40 minutos e a gente depois ia fazer a tarefa, o dever de casa, o dever de classe, na verdade. Então, a gente sentava com eles, ia fazer, eles tinham que desenhar o que eles aprenderam na aula. E você não tem noção dos trabalhos de conclusão que a gente tem com isso. É Interessante. incrível. Eles sabem o nome dos exercícios, aí eles ficam felizes porque aprendem inglês, porque eles É dessa, aprendem. é dessa forma, talvez, que a gente consegue atingir os métodos, o método e os princípios, né, Pra, do método. exato. E é mais profundo, né? Eu até falei hoje num vídeo curtinho do 939 o quanto vai muito mais profundo do que só trabalhar. A criança não tá ligando se ela vai trabalhar postura, powerhouse, se ela vai trabalhar consciência corporal. Isso tem que ser uma coisa muito no subconsciente dela, né? Uhum. Ela não pode perceber o que é que ela tá fazendo. Então tem que ser muito, realmente muito, não só no subconsciente dela, como tem que construir um cidadão. A gente tem que saber o que está fazendo para construir ideais de um cidadão para um futuro. E tem muito sentido. Quando a gente consegue fazer isso na aula, a gente aplica, a gente mistura, a gente procura saber o que é que eles estão aprendendo na escola e a gente traz os recursos da escola para a aula. E aí ele conecta tudo, sabe? Então, ele está aprendendo nas aulas de geografia, está aprendendo, sei lá, o território nacional.
Então, Sim. dentro dos exercícios, a gente vai fazer uma viagem de Recife para Farroupilha, entende? Então, é incrível. Muito interessante. É. Muito interessante. Por Já isso, te escutando assim, já a cabeça já abre, já sai da caixa, né? Porque a gente é, imagina, sei lá, aqui tem uma das perguntas se tem como trabalhar o Mat Pilates e os equipamentos numa boa. Que a olha, gente fica muito preso a isso, né, Van? sim. Na verdade, assim, eu vou dar minha opinião. Ela não é dona da verdade, né? Mas dentro de toda a experiência que a gente tem infantil, na prática mesmo, não só em workshops, mas na prática, o trabalho com crianças nos equipamentos eu não aprovo. Por um fato simples. Primeiro, ergonômico, né? É fácil de ver que até o próprio Joseph, ele tinha o equipamento, o Reformer mais comprido, o Reformer mais curto, porque ele tentava ali fazer uma adaptação como se fosse para cada corpo, né? Então, o equipamento infantil ele não poderia ter isso. Se você pegar uma criança da idade de Benício e pedir para ele deitar aí no Reformer e encostar os ombros nas ombreiras, os pés na footbar e pedir para ele fazer o footwork, ele já vai estar com a perna estendida. Sim. Né? Então, assim, dá para fazer umas adaptações? Dá. Em todos os equipamentos dá para fazer adaptações. E também a gente ensina essa realidade, sabe? Mas, se eu tenho um pequeno grupo, o ideal para cada profissional ter 4 crianças, no máximo. Fazer um trabalho individual também é recomendado, como um tudo no Pilates que eu trabalho, né? Óbvio. Só que dentro do trabalho com criança, às vezes a criança não acha interessante fazer um trabalho sozinha, porque ela gosta da socialização e é importante para ela. Então, quando é um grupo, trabalhar no Mat Pilates, para mim, é mais seguro. Eu já tive criança que se machucou no circuito, digamos, na época. Por quê? Isso é um parque de diversões para elas. Por um segundo que você deixa de olhar e você está dando atenção a uma criança, ela se machuca na chair, elas são molas, são ganchos, são quinas com pontas, enfim, não. Eu vivo me machucando no estúdio, imagina uma criança. Entende? Então, eu tropeço na cinta, eu bato no reformer, eu vivo roxa. Então, não sei tu, mas isso acontece super Aqui o comigo. pessoal tropeça nos handles do Mat. Então, Exa- esses dias eu quase arranquei a unha fora do negócio. Pois é. Então, assim, eu faço um trabalho muito seguro no MET. Então, assim, por exemplo, eu fiz uns rascunhos porque eu sou dessas, né? Eu gosto de fazer os desenhos. Para quem me conhece, sabe que eu adoro fazer um desenho. Então, se tu me permite, eu vou só mostrar aqui como que a Claro. gente, por exemplo, organiza uma aula de MET. Como eu imaginei que eu poderia falar disso, então, dentro da organização, eu acho que a palavra organização fica ao contrário para vocês, né? Vocês Mas dentro, enxergam aí, acho que fica olha, mas não precisa da palavra. Isso aqui são posicionamentos, os tá? comentários ficam em cima. Isso são posicionamentos dos colchonetes. Vamos imaginar que a gente tem 4 crianças. Então, eu tenho Certo. aqui, a organização da sala pode ser 4 colchonetes em paralelo, por exemplo, e aí existe um trabalho específico se eu ordenar dessa forma, tá? Se eu colocar 2 crianças fazendo um par aqui e as outras 2 crianças fazendo outro par aqui, eu já tenho uma outra formatação de movimentos que eu posso fazer naquele dia. E se eu colocar as 4 crianças participando em forma de cruz, também já é outra visão que eu posso ter de aula, sabe? Então, não sei se deu para enxergar aí mais ou menos o que eu Sim, estava. super. Deu, né, Então, pessoal? eu estou olhando zero para os comentários, tá, pessoas? Vocês me Não, eu perdoem, também não tô vendo porque eu me perco. mas eu juro que em algum momento eu dou uma puxada assim para ver se tem alguma. Se a Bubi me permite um minuto, aí a gente dá uma puxada para ver se teve alguma Claro, coisa claro, assim que a gente. Que depois que a gente salva, a gente perde 1000 comentários, né? tem, Então, tem uma pergunta aqui aguardando, depois eu vou olhar para tá. ela. Então, só fechando essa linha do raciocínio, por que que eu não recomendo para crianças mais novas o equipamento é por segurança e por ergonomia mesmo. Agora, se eu tenho, o que é que já aconteceu? Já recebi uma família em que queriam ser atendidos juntos, era pai
o marido, a mulher e duas gêmeas que na época tinham a idade de Benício. Eram 9 anos, duas meninas. E elas eram miãozinhas, pequenininhas. Mas o que é que eles fizeram? Eles determinaram que eles queriam fechar uma sala para eles. Então, são os pais delas. Então, por mais que na didática de um profissional o tom de voz é diferente para uma aula infantil, porque eu recomendo que o grupo infantil seja totalmente separado do adulto, né? Mas se é uma família, eles vão entender se você falar num tom mais direcionado para a criança, numa correção mais lúdica, numa adaptação mais assim, sabe? Porque eles são as filhas deles, né? Mas fora isso, se for uma criança no meio de um grupo adulto, eu acho que para a criança é ruim e para os adultos E também para é os ruim. adultos também, sim. Então eu faria um turno só para crianças. Imagina aquele turno da tarde, de 2 às 4 da tarde, que é o horário mais vago de um estúdio de Pilates, porque enche mais de manhã e de noite normalmente. Sim. Faz uma grande divulgação para fazer um trabalho específico para crianças e atinge aquelas crianças que estudam, a grande maioria estuda de manhã, pega essas crianças da manhã, faz uma atividade à tarde, ao invés de fazer só balé, judô, futebol, bota esses meninos para fazer pilates, entendeu? E faz aí associações com as escolas, com os E clubes, aí, enfim. Ivan, tu segue o trabalho do Matt tal qual seria feito, uma sequência? Sim, sim e não. Para quem entende essa linguagem que a gente está falando, mas como quem te acompanha, quem me acompanha, a gente vem falando tanto sobre isso, que eu acho que quem está aqui com relação ao MET tem essa consciência, né? Então, a gente consegue fazer, sim. Só que a gente vai inserindo elementos que impedem que a sequência seja exatamente do jeito que a gente conhece para um adulto. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma coisa. Ao invés de um aluno começar exatamente no 100, tenta imaginar uma criança, por exemplo, se eu puser Benício com 9 anos para fazer o 100, ele eleva a Ele cabeça, faz, Ivan? Ele faz? ele faz, mas se eu pedir para ele fazer, ele fez no parque esse final de semana, eu estava lendo, fazendo tipo um momento assim, leitura no parque, eu com as crianças, e aí, isso pleno carnaval, né? E a gente deitado, tal, uma delícia de dia, e Benício querendo chamar atenção, querendo chamar atenção. Ele lia, depois ele parava, depois ele lia de novo, depois ele parava, sendo criança, 9 anos. E menino. E aí ele pegou e fez: Mamãe, eu preciso fazer pilates. Eu sabia que era para me chamar a atenção, entendeu? Eu fiz: faça, meu amor, que bom, faça. Bote aí Que bom! coloque, coloque aí o toalhão, não sei quem, faça. Aí ele deitou todo organizado e fez: como é mesmo a contagem do 100, mamãe? Tipo, ele queria minha atenção, porque ele queria meus comandos, entendeu? Sim. E aí, quando eu comecei a indicar o 100 para ele, é aquela história. Ele eleva a cabeça, que não é recomendado às vezes, porque aí ele sobrecarrega a cervical. Se ele elevar a perna a 45 graus, por exemplo, ele vai compensar de alguma maneira, então eu peço para ele apoiar a perninha, uma parte ele fica elevado, outra parte não. Para essa idade não é obrigatório fazer as 100 batidas, então a gente adapta, o 100 pode virar um 50, né? Mas existe uma forma que entra no lúdico. Vamos imaginar que naquele dia eu não queira começar o 100 do jeito que é, porque eu sei que ele não vai inspirar em 5 batidas, expirar em 5 batidas, não faz parte da fisiologia dele. Ele não está pronto ainda para toda essa competência. Ter essa visão, né? Exato. Então, aí como é que a gente aprende? Como eu imaginei que ia falar qualquer coisa do lúdico aqui, então fiz mais um desenho. Então vamos lá. Aqui a gente tem o 100, certo? Um 100 mais ou menos nosso, tá certo? Se eu pego uma criança, eu sei que o adulto recomenda-se que ele faça as 100 batidas. 5 batidas na inspiração, 5 batidas no tempo da expiração, isso é o que a gente deve tentar fazer. Uhum. Se eu desenho uns quadrados no chão, tá? Com o número 1, 2, 3, 4, 5. Como se fosse uma... Como é o nome daquela brincadeira? Amarelinha. Amarelinha. Exato. Então, eu desenho assim, só não tem o céu.
certo? Então eu desenho assim, e o aluno ele tem que caminhar num tempo de contagem de 5 segundos. E aí eu ensino e vou aprendendo junto com ele a fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. E é mais ou menos a velocidade dos passos que ele tem que dar até os 5. E nessa ida, ele vai cheirando uma florzinha, que eu possa ter de plástico, que seja, ele vai cheirando uma florzinha. É a inspiração. E ele volta soprando uma velinha. Então, nesse dia, eu resolvi transformar o 100 dele num aprendizado de frequência, velocidade e respiração, entende? Outro dia eu posso transformar em outra coisa, porque ele vai cansar que o 100 seja sempre da mesma forma, concorda? Ele é uma criança, ele tem 6 anos, 7 anos, ele precisa de movimento, ele precisa de diferentes ativações no Faz cérebro, sentido. Uhum. entende? Então, uma outra forma que eu faço é, eu uso muito a parede. Então, é o mesmo 100, se ele está encostado na parede com os pés afastados do chão e a cabeça também afastada da parede, aliás, os pés afastados da parede, né? Sim, Fazendo com que seja a mesma posição do 100, certo? Se eu certo. colocar o desenho na horizontal. Então, ele está aqui e eu trabalho a ativação agora dos pumps, dos bombeamentos do braço. E aí eu já esqueço a respiração nesse momento, porque é muita informação colocar tudo junto. E aí, nesse momento, eu estou trabalhando agora a frequência das batidas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. E eles podem fazer junto comigo a contagem. Se ele faz a contagem verbal, ele não respira, né? Então, uma coisa ou outra, sabe? Então, são formas que eu utilizo para poder fazer com que passo a passo, é um joguinho de quebra-cabeças. O 100 vai existir, mas não está na hora dele ser completo. Então eu vou trabalhando. Um dia eu faço uma peça, na outra sessão eu faço outra peça, na outra sessão eu faço outra peça, e eu sei que um dia essas peças vão se juntar, sabe? E assim eu faço com todo o sistema. E tu que trabalha com o clássico também, sabe que a gente, para trabalhar no colchonete, a gente não se resume a usar só o MET, a sequência dos 34. Dá para usar o Cadillac no Met, dá para fazer o Reformer no Met. E aí, dependendo do dia, a gente brinca um pouco também, sabe? Então, Muito interessante, muito legal. por exemplo, me veio uma ideia agora na cabeça. Se eu faço o. Sabe a posição da borboletinha, Bubi? Que você fica com a perninha, os pés Sim, juntinhos, que as bailarinas fazem muito. E fica sim. balançando, e aí Uhum. faz. E aí a gente canta música, borboletinha, não sei o que e tal. Essa posição, se eu fizer em determinado momento da aula, eu penso que não é lúdico. Se eu souber de onde veio essa borboletinha dentro da minha concepção e da minha criação, essa borboletinha nada mais é do que, por exemplo, vamos para o barrel. Se eu vou para o barrel e faço a ballet stretch series, Uhum. na ballet stretch front with bent leg, aqui eu tenho que flexionar apenas um dos Sim, membros, o outro está embaixo. sim. Então, a posição dessa perna é a posição da borboletinha. Basta que eu coloque a outra também. Então é como se eu estivesse pensando que eu estou fazendo a ballet stretch series com as duas pernas para aquela criança naquele momento. Então eu peguei um elemento do sistema que eu Uhum. colocaria para um adulto que precisaria daquele exercício, eu coloco para a criança de uma forma lúdica. Então é aí que todas as pecinhas vão se encaixando e a gente vai se apaixonando pelo esse trabalho. Muito interessante. Tem que sair da caixa, né? Literalmente. Tem que É, pensar grande, eu diria. e é uma delícia, é uma delícia. Quanto mais a gente se aprofunda, mais fica gostoso. Muito interessante. O resultado também deve ser bem fantástico, né? Elas ficam muito concentradas, elas ficam muito focadas e É, elas porque querem mais. como eu falei antes, né? Eu não tenho nenhum aluninho assim, criança só adolescente, né? Mas aí já é outro trabalho também, né? Sim, sim. Muito É, legal. Então, aqui, Ivan, temos uma pergunta. Como tá, inserir os princípios para as crianças? Ensinar a manter o powerhouse. tá. Acredito que já tenha sido, né, não respondida especificamente, mas já dá para ter uma boa noção, né, gente, do que foi falado aí até agora. Espero que sim, viu, pessoal? É,
E vou tentar ser ainda mais breve na resposta, se for mais útil, porque aí dá tempo de falar mais coisas, é um infinito É. de assunto para falar disso, mas vamos lá. Eu sei que a gente tem tempo limitado na live, então vê bem. Quanto a trabalhar os princípios, se a gente falar desses princípios, que não são exatamente, eu falo muito disso, não são exatamente os princípios que Joseph Pilates criou, mas Uhum. aqueles que foram escritos no primeiro livro, que compilaram a respeito do método Pilates, e aí determinaram 6 princípios: respiração, centralização, concentração, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. Mas vamos falando deles. Powerhouse é um realmente que Joseph fala bastante, né? O trabalho dos princípios, de forma resumida, tem muito a ver com isso que eu venho falando até agora, né? Uhum. É o sair desmembrando e trabalhar dentro das entrelinhas, né? Trabalhar a concentração, trabalhar a Indiretamente, respiração. Eu talvez. não vou trabalhar a respiração durante a aula inteira, eu não vou trabalhar powerhouse, encher uma criança dessa informação durante uma aula inteira, já não fica umbigo nas costas ou scoop ou nenhum desses comandos verbais que a gente conhece para uma aula convencional adulta, a gente não vai usar com criança, né? Mas a gente com certeza consegue trabalhar em pedacinhos da aula, né? Lembrando desse quebra-cabeças. Então, Super. a forma que eu uso para o Powerhouse é uma delícia, né? Em algum momento da aula, a criança está deitada, por exemplo, no colchonete, e sabe aqueles patinhos de borracha ou de plástico que bebês usam na banheira? Bem, aí ele é a delícia da aula. Então eu compro, é super baratinho, tem um pacote por R$ 1. Então você compra esses patinhos e você coloca no umbigo da criança. Eles adoram fazer com que a onda encha e o patinho vai lá para cima. E aí eles fazem o laguinho pro patinho. Então eles fazem perfeitamente, eles fazem melhor do que qualquer adulto. Eles realmente secam a barriga porque Eu eles vou comprar esses patinhos. Vou botar aqui para os meus alunos. pode pôr, funciona. Não, não precisa nem do patinho. Bote uma bolinha de tênis no umbigo desse pessoal e diga: imagine que é um patinho. Imagine o patinho e faça uma lagoa para esse patinho. E aí Deus, ele vai. que ótima, que ótima, E eles fazem, viu? Essa é a mais eficaz de todas, que né? ótima. Para eles, mas eu não preciso nem falar, é porque o powerhouse, porque vamos ativar o abdômen ou o diafragma. Não, patinho. Um dia eles vão ter consciência do que foi que eles fizeram. E eles não chegam pedindo pelo patinho? Chega pedindo tudo. Só que a gente já começa a aula colocando o controle aqui, né? Então a gente já começa a aula, eles não entram na sala de qualquer jeito. Eles entram na sala já de forma ordenada, fazendo marcha soldado, fazendo qualquer coisa que eu comande, e eles não sentam em qualquer colchonete do lado do melhor amiguinho, naquele grude. Ah, eu Aham. quero sentar aqui, que eu sou o primeiro. Não, a gente tem que fazer, tem toda uma resenha por trás de uma ordem na aula. Então, aí eu tenho que ter aqueles EVAs, aqueles tataminhos que tem a letra. Então, Bubi entra, Bubi vai procurar a letra B. Vanessa entra, Vanessa vai procurar a letra V. E assim sucessivamente. Ou eu tenho que comandar. Quem tá com a camisa preta hoje vai para o primeiro colchonete. Quem tá com a camisa azul hoje vai para o segundo colchonete. E Ah, assim eu vou modificando para tem não que dar um ar coordenar, de. né? Então, É só para não dar aquele ar de essa criança tá tendo mais prioridade do que a outra, ou enfim. sim, Isso, sim, isso com criança às vezes é meio malvado, né? Tem criança que leva essas coisas bem a sério e isso faz mal sim, também. sim. Bom, próxima pergunta. O certo seria somente uma turma de kids, de criança? Já falamos sobre isso, né? Ou podemos trabalhar adultos e kids na mesma aula? Isso já Sim. comentamos, né? Que o ideal, então, é manter os kids e os É, o adultos. ideal, o ideal é só porque a aula da criança, ela pode ser muito rica. E para ser muito rica, não combina com o ambiente, nem com os comandos, nem com nada do que acontece na aula adulta. Ela tem como ser muito rica, porque você vai falar a linguagem dela, você vai. Enfim, então
tem toda uma configuração diferente. A aula pode ser mais colorida. Nesse caso, a aula não precisa ser entre o preto e o branco. Ela pode ser mais colorida. Mas Uhum. não necessariamente é colorida porque você está usando bola, rolo, faixa elástica, bozu, o que seja. É colorida porque tem patinho, é colorida porque tem outras coisas, entende? Pra- Muito bom, muito bom, eu- muito bom mesmo. Qual a melhor idade? A melhor idade foi a pergunta disparada, né? sim, a melhor idade para começar é isso, entre a média de 5, 4 anos, a depender da criança. Sofia começou com 4 anos, Benício começou com 4 para 5 anos. Então, e a experiência dos amiguinhos, das outras crianças, a gente teve realmente nessa idade. Mas a idade ideal é quando ela já está num desenvolvimento mais para frente, óbvio. A idade Uhum. ideal para você conseguir, agora eu estou aplicando Pilates. Mas o mais gostoso é você ver como você pode fazer todo esse desmembrado quebra-cabeças com eles pequenininhos, né? Muito bem. Acredito que essa também já tenha sido respondida. Quais os melhores mecanismos para utilizar e ter ganhos com uma criança? Olha, eu acho que a primeira coisa é ganhar a confiança deles. Se eles te respeitam, tu ganha confiança. Se tu ganha confiança, eles não vão perder nunca a vontade de estar ali na aula. De verdade, eles brigam com os pais porque não querem faltar. E quando termina a aula, faz, já acabou, sabe? Eles realmente ganham é uma loucura, é uma coisa linda, entende? Então, mas você tem que dar sentido àquilo, como tudo com a criança. Ele tem que Uhum. entender por que ele está fazendo aquilo. E para quê? Para que serve o roll-up? E você tem que ter paciência para responder para que serve o roll-up. E aí você Uhum. ensina que quando ele acorda, ele levanta e faz um roll-up na cama. Entende? É natural dele. A posição que ele acorda, ele já faz um pequeno 100. E depois faz o roll-up. Então, isso já começa a sequência. Então, ah, é do movimento natural. Então, quando você começa a explicar e você dá explicação, você conecta com o que ele está aprendendo na escola, você conecta com o que ele vai fazer na rua, com as percepções, enfim, ele se encanta. E realmente, ter a criatividade sem sair do sistema é algo muito útil. Eu trouxe aqui um modelo de exemplo que a gente usa muito também, Bubi, na, no trabalho, por exemplo, na parede. Então, só são dois casos que eu trago aqui. Então, eu tenho aqui a parede e tenho uma criança deitada, né, Uhum. de barriga para cima com o pé apoiado, perna esticada. E ele vai colocar a mão na perninha, mais ou menos na altura da coxa, e vai Uhum. subir fazendo a musiquinha da Dona Aranha. E Sim. aí, ele sobe e faz o teaser. Aqui eu não coloquei a mão na perna, mas ele sobe fazendo a Dona Aranha e chegou no teaser. Isso serve para adultos também, só não precisa cantar a música da Dona Aranha. Então, essa posição aqui eles adoram na parede. Assim como, por exemplo, aquilo que eu te falei. Esse é um exercício originalmente feito na Push Through Bar, no Cadillac, Sim. que é o shoulder roll down. Então, ele vai subir e ele vai fazer esse movimento aqui. Só que ele vai estar na parede e ele faz esse movimento. Nessa posição, 4 crianças podem estar completamente alinhadas, fazendo uma ponte. E uma das crianças passa por baixo, e aí já vira uma coisa lúdica. E aí aquela que passou por baixo, fazendo como se fosse um trenzinho, está trabalhando um preparatório para um futuro leg pull down, por exemplo. Ou seja, aí já vai, aí acabou. Nossa, Entende? meu Deus. Para fazer um push-up lá no futuro. A tua imaginação e criatividade vai muito. Muito longe. Se me der 3 horas de live aqui, a gente se perde. Meu Deus. Bom, acredito que todas as perguntas aqui já foram respondidas. Aí foi. Porque, super. Como fazer com que estejam atentos e concentrados? É isso, eu acho que é dar sentido às coisas. E eu acho que quando o professor está concentrado e conectado com eles, não tem como eles se perderem. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos abrir essa caixinha aqui. Tá. Enquanto tu abre a caixinha, deixa eu circular aqui por essas pessoas tão lindas. Pessoal, desculpa mais uma vez, não tá conseguindo olhar
para Ah, vocês, tá? Vanessa, como Tá. trabalhar essa proposta de Pilates Kids junto aos pais? Acho que é um ponto crucial. Será que tinha mais coisa? Não sei, mas olha, foi muito raro a nossa experiência de trabalhar com pais e crianças ao mesmo tempo, né? A gente tentou, sempre que algum pai trouxe a criança, eu explicava a lógica de por que tinha que ser diferente, e eles sempre compraram a minha ideia, porque confiavam em mim. Sim. Esse único caso, esse E único argumentos caso, muito plausíveis também, né? sim, Cada pessoa esse, iria entender. esse único caso em que os pais quiseram fazer junto com as crianças, eu acho que tinha a ver com uma outra questão de configuração familiar mesmo. Não sei se era para estar acompanhando, não sei se era uma super proteção, e a gente teve que se adaptar. E os pais, eles era tão bonitinho de ver que os pais vinham. O pai, a mãe, as duas crianças vinham com a camisa de Super-Homem, por exemplo. O pai, a mãe, as duas crianças vinham com a camisa do não sei o que lá da bailarina. Então eles vinham todos iguais. Ah, Então era algo deles, então. era muito deles. Então tinha alguma coisa aí na construção, mas eu acho que é possível, mas não é o que eu recomendo. Eu realmente recomendo algo separado. Acontece muito, muita gente vem me falar, Vanessa, como é que eu faço se para aquela mãe que vem para o estúdio e traz a criança, aí ou a criança tá num cantinho da sala no celular, o que quer me matar do coração, faça isso, porque eu estou ensinando a mãe a ter uma boa postura e tá o menino todo arrebentado lá no celular. Ou a criança se mete e faz a aula também porque todo mundo acha fofinho. E você quebra a sua aula por causa disso, né? Então, existem mil formas de você encontrar soluções para que aquela criança faça alguma coisa, mas o correto é realmente ter um argumento forte para que isso não aconteça. E sei que realmente acontece muito, porque todo mundo me pede socorro com Hoje, isso. inclusive hoje, recebi uma pessoa aqui, uma moça, pedindo informações sobre Pilates, enfim, ela falou, ah, minha filha queria aproveitar e tal, nananã. É muito engraçado isso, porque na semana passada eu estava com a live sobre gestantes e eu não tinha uma gestante. Agora já tenho. Daqui a pouco vai aparecer criança aqui. Vai aparecer um monte de criança. Faço É muito, questão de ajudar. é muito engraçado essas coisas, né? Como a gente ressoa a energia e as coisas aparecem. Sim. Ah, vamos ver, a Morena tem mais alguma coisa para dizer aqui. Acho que não me fiz entender. A questão é que culturalmente os pais levam os filhos É, acho que para um estúdio, né? para um esporte e não pensam no Pilates como opção de atividade Hum. física, como conquistar esse público, tem mais puramente kids. Bem, a culpa é totalmente nossa. Let's spread the news. Joseph Platts pediu. Vamos espalhar as notícias. O público mal sabe, Peraí. o público mal sabe que pode fazer pilates. Ainda pensa que é só para reabilitação, só para idosa, só para mulher, só para que é Muito, alongamento, que é aquele negócio com a bola. muito. Quanto mais colocar criança. Então, eles só sabem que criança tem que se movimentar, aí se sentem culpados porque a nossa sociedade já não deixa as crianças brincarem na rua e subir na árvore, pular o muro. Então, o que acontece é que bota as crianças em todas aquelas atividades, mil, que são as mesmas, entende? São 40 crianças fazendo a mesma atividade, porque isso é mais barato e paga uma taxa menor e é cultural. Então a gente que tem que transformar isso, é ir para a rua, é ir para a praça, fazer associação com onde as crianças estão e fazer com que os pais comecem a entender que existe essa possibilidade, né? Bem, você queres ler? Você trabalha com crianças autistas? Como funciona o comando de voz com as crianças? Olha, eu não tenho tanta experiência com criança autista. Eu, Eu tive com uma criança. O grau dela não era tão severo, mas tinha o seu, né, estava no espectro autista.
E o comando verbal não funciona da mesma forma exata que a criança que não possui o autismo, mas aqui eu trabalhava, ela só se dispersava às vezes, e eu tinha que realmente estar muito mais concentrada nela, muito mais focada nela. Era uma exigência um pouco maior, mas ela era bastante participativa. Ela tinha seus momentos altos, mas ela era bastante participativa. No, tinha dificuldades motoras às vezes, então eu tinha que também ajustar. Mas com crianças com um grau elevado de autismo, a gente faz as aulas de Pilates. Eu sei porque eu tenho uma tia que tem, em Belém do Pará, ela tem um espaço que ela é médica, então ela trabalha exclusivamente com autistas. E eu formei em Pilates a minha prima, que é filha dela, e trabalha com ela no Pilates. Então, o foco que a gente fez foi exatamente ela trabalhar não com as crianças, mas com a cuidadora ou a mãe, quem vem com a criança. Então, é essa pessoa responsável por fazer um trabalho em dupla com essas crianças com um grau mais elevado, né? mais grave, no caso do autismo. E é incrível o trabalho. Só que lá é uma clínica multidisciplinar e aí trabalha com cavalos, com piscina, com outras, né? Não só com pilates, mas tem essa atividade também. Colocar elas em contato com outras crianças também deve ser bem Sim, estimulante, né? com certeza. Como tudo, né? Uhum. Acho que eram essas as perguntas. Tem mais uma aqui que já foi falado sobre também, de solo e também Sim, em sim. aparelhos. Tiveram algumas. Não sei se tu queres que eu fale disso de novo, mas eu acho que a gente já falou, não foi? Isso. E tem mais algumas outras por aqui. De toda forma, deixa eu deixar claro aqui. Se a gente não Diga. conseguir responder as perguntas que estão aqui nos comentários, porque realmente passa, eu me deixo à disposição para. Faz um copia na pergunta, envia para o direct, para o meu direct, que eu respondo. Isso. Tem nenhum Boa. problema, tá bom? Isso. Se eu não responder hoje, eu prometo que eu respondo. Eu prometo que eu respondo até amanhã, Isso. juro, tá bom? Isso. Mas teve aqui, por Muito exemplo, bom. tem uma Muito bom. pergunta que eu achei interessante, já está aqui no finzinho, então foi fácil de eu ver. O ideal é ter um espaço grande, não no meio do estúdio. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Seria o ideal. Mas, ou você tem, são duas ideias fantásticas, ou você abre um estúdio exclusivo de kids, e aí eu lhe pergunto, é uma questão só de visão empresarial e visão como missão de vida também. Se tu tem um estúdio, dá para aproveitar aqueles horários não tão de pico para adulto e focar na terceira idade, focar na criança, enfim. E aí tem que remodelar meio que o estúdio. Eu afastava todos os equipamentos e colocava uma estrutura no meio. Então, realmente, eu fazia toda uma remodelação. Se fosse nisso, eu tinha uma sala só de mat, só de tatame, só de colchonete, mas se eu precisasse usar uma sala, um estúdio completo com equipamentos, eu faria dessa forma. Mas, pensando por outro lado, tente imaginar, se eu tivesse meu filho para colocar num estúdio de Pilates, eu levaria para um estúdio misto ou eu levaria para aquele estúdio de Pilates para crianças? Eu levaria num estúdio de Pilates para crianças. Então, se alguém se especializa nisso e quer focar nisso, não vejo por que não ser uma grande ideia, inclusive mais barata, Muito bem. E o né? ambiente escolar, Van, parece interessante para a criança? Parece perfeito. A gente sempre teve muitas parcerias com escolas, principalmente vizinhas ao estúdio, onde a gente tinha associações. Ou a gente fazia parceria para, por exemplo, inserir a nossa aula de Pilates na grade deles, definitivamente. Então a gente vinha uma vez por mês naquela turma, ou uma vez a cada 15 dias naquela turma. Ou a gente participava através da aula de. Eles sempre tinham uma aula de consciência corporal, ou aula de educação física. Então, dentro da grade curricular da educação física, eles iam ter uma amostra de aula de Pilates a cada mês, ou a cada X Hum, tempo.
tanto com criança funcionou muito. Então, como sempre tinha o professor da disciplina, então era meia turma. Se eram 30 alunos, naquele dia era a metade A, no outro dia era a metade B. Então, quando era a metade A, tinham 15 alunos. Então, eu ia em dupla e ainda tinha o professor da turma. Então, 3 professores, 3 profissionais adultos para 15 crianças era uma coisa muito É o adequada, que eu né? ia perguntar, assim, porque eu imagino uma turma grande daí, né? Sim, dá para fazer. E também tinha a possibilidade de você fazer assim, realmente elaborar junto com a escola aquele programa que é extracurricular, igual ao balé, ao natação, que o pai Sim. paga por fora, e aí você tem que ter uma estrutura numa salinha, com MET, com alguns pequenos recursos, para você poder fazer essa, essa parceria com a escola, e aí depende do projeto que você envia. Inclusive, eu tenho um projeto, é do Pilates Zone, mas é um projeto que, se for fazer, eu já disponibilizei para quem precisou, é só entrar em contato comigo, me dar um e-mail. Vanessa, eu gostaria de receber esse projeto. E aí é um copia e cola, se quiser, é um Vai ter projeto para. gente para projeto. Dá para adaptar, dá para melhorá-lo. Ele é um pouco antigo, mas aí você muda todos os nomes, todos os dados, todas as coisas e você encaminha a escola. E muda para a realidade do Estado, né? Tipo em preços, no que seja. E eu encaminho. Ele é o arquivo que eu posso encaminhar e aí dá para fazer essa adaptação, mas é super possível. Nossa, muito bom, Van. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Trabalho com criança. Perguntaram aqui, a partir de Trabalho. que idade pode iniciar os aparelhos? Eu acho que eu falei disso, vai depender da idade da criança, mas depende também do Tamanho desenvolvimento também, dela. da Por exemplo, altura. Sofia tem 11 anos, né? E ela é imensa. Ela tem um tamanho de 14, mais ou menos. Então, ela cabe nos equipamentos e ela tem consciência corporal. Só que aí eu vou fazer com todas as adaptações de resistência, de repetições e dentro de uma linguagem lúdica também, entende? Então, tudo é possível. Muito bom. Tem algum curso lá na Pilates Zone especial para kids? Tem, a gente sempre fez o curso com 2 dias de duração. É uma certificação, como se fosse uma especialização em Pilates Kids, né? Aí o que é que a gente começou a fazer? Como sempre, a gente sempre deu workshop de kids, que dura 2 a 3 horas, nos Uhum. eventos, né? Então eu comecei a oferecer também e a ofertar esse em formato mais enxuto. E aí a gente perde um pouco a prática com as crianças que tem no grande. Perde um pouco a parte a parte de desenvolvimento infantil, que aí a gente sempre traz um profissional da pediatria para falar e tal, Ah, ó. mas fica mais direcionado, sabe? Fica enxuto, né? É interessante, então, seguir essa linha, esse caminho de desenvolvimento da criança. Eu acho mais responsável, sabe? Mas o que que a gente acaba fazendo? Uma pessoa que vem de uma área, né, de fisioterapia, da educação física, com o conhecimento do corpo, ele vem de uma boa formação de Pilates, e aí ele procura a gente e quer iniciar com um workshop. Ele vai abrir a cabeça dele. Se ele depois quiser fazer um aprofundamento maior, ele faz Nossa, o só aprofundamento. só Ou, essa horinha aqui já abriu muito a cabeça, fez pensar em que bom. coisa que eu acho que eu nunca pensaria. Pois é, Não sei para vocês que estão aqui se fez sentido, como foi. eu quero que vocês me falem depois, tá, pessoal? Prometam que vão me dar um Por favor. feedback aí, que eu amo feedbacks e eu cresço com eles. Mas aí uma coisa que eu digo, durante essa minha ausência, durante esse meu projeto de vida aqui em Portugal, tem muita gente que segue me pedindo os aprendizados, e não consegue esperar o tempo que eu vou voltar. Então, o que eu tenho feito bastante é capacitação à distância. E aí eu tenho tentado moldar da forma que eu consigo. Então, Olha um aí. grupo se junta e fala comigo e eu quero fazer uma capacitação em Kids. Eu foco nesse grupo e a gente faz à distância com todos os recursos que eu consigo, que está ao meu alcance. E aí tento incentivar de que maneiras eles vão fazendo as práticas, sabe? E aí, olha,
Sei que o online não é a mesma coisa que o presencial, mas a gente tem conseguido um bom resultado com isso. É o que eu posso fazer com o que eu tenho no momento. Então é E assim que quando tá tu sendo. volta, Van? O Jackson tá Olha, querendo te ver. ô Jackson, olha, eu tô em outubro aí, mas não é definitivo ainda. Eu só vou estar no segundo semestre aí. De toda forma, já está bem puxado o outubro e essa chegada, mas a chegada definitiva é só em 2021, porque o projeto ele realmente dura um tempo, é um tempo de estudo, um tempo de mestrado, é um tempo. E aí, por conta disso, as crianças também têm que seguir escola, né? Então, depende do. Não posso ficar brincando com kiddies. Não posso fazer isso. Não vou surtar os meninos. Então, eu já tenho que fazer uma coisa organizada. Então essa é a formatação, né? Então é bem por aí, mas todo mundo pode contar comigo e entra em contato e a gente vê o que é que pode fazer, como eu disse, com as ferramentas que eu tenho no momento, estou à disposição. Mais uma aí para você. Vamos lá. Se eu sigo a Você linha segue de. a linha de raciocínio de iniciante, intermediário e avançado, como nos adultos? Sim, às vezes, como a adaptação já existe naturalmente com as crianças, então, tem dias que, como com a criança, não dá para a gente fazer sempre a mesma coisa, apesar de que é bom para eles, para disciplina, para memória, para o aprendizado, como no adulto. Mas às vezes eu tiro aquela brincadeira de hoje eu vou fazer uma aula que tem exercícios avançados inseridos, só que não vai ser um avançado avançado, entende? Ele, ele vai estar adaptado, mas no desenho do exercício, no desenho da minha cabeça daquela sequência, eu utilizei um recurso avançado. Mas é só para mim, para eles continua dentro da competência dele mesmo. Mas se eu for pensar que criança tem um corpo básico, ele não vai sair nem do pré-pilates, na verdade. Então por isso que eu tenho que ir jogando com Explorando possibilidades. também, né? É, exatamente. Porque, assim como adultos, as crianças têm suas habilidades e vão desenvolvendo, né? Conforme vão Sim, crescendo e passando por aulas, né? sim. Mas quando uma criança atinge sua pré-adolescência, pré-adolescência, a sequência de raciocínio segue muito similar à sequência já adulta. Às vezes muda um pouco a tua comunicação com eles, porque são adolescentes, mas e a lógica ainda das competências realmente de um corpo adolescente. Mas a lógica do sistema volta a ser a mesma lógica de uma aula adulta. Eu já não vou brincar tanto na parede, já não vou brincar tanto com cobrinhas ou patinhos, entende? Porque patinhos, entende? Muito legal. Sim, vou deixar a live salva e depois ela vai para o YouTube. Maravilha. Fica tranquila, Físio Moni Nunes. É uma onda que eu quero falar com as pessoas, elas têm os nomes de perfis, né? Van, nós temos 5 minutos, tá? Dessa vez. Gente, quem estava aqui na semana passada, eu saí sem me despedir, porque ainda o negócio é meio novo, né? Cortaram a gente no meio do caminho. Oh, Então, Van, eu quero já te agradecer, tá? Que eu vou deixar a palavra final para te falar sobre os teus projetos, né? E, enfim, te agradeço muito por essa hora, pela tua disposição, pelo teu tempo, pela tua energia. E tenho certeza que foi muito enriquecedor aqui para mim e para todos nós. que bom. Olha, eu que fico honrada, eu que fico feliz. A gente já esteve em posição oposta e eu já era agradecida desde antes disso. Tu sabe que eu sou uma fã do teu trabalho, acompanho toda a tua transição, Recíproco. toda a tua ponte. Então, é muito íntegra a tua, tu é muito verdadeira. Então, é muito bonito isso, porque todo mundo acompanha a tua verdade. Então, é uma honra estar aqui, tá? E conta comigo sempre. Todas as pessoas que estão aqui, conta comigo também, né? Eu, eu realmente estou à disposição, tento fazer também a mesma coisa, tento espalhar as notícias e tento falar todas as minhas verdades, tento expor o que eu penso. Então, não é? A gente sabe, né, amor? Então, assim, é,
durante esse projeto aqui, eu estou realmente tentando me dedicar pelo menos um tempinho para fazer isso que eu estou fazendo mesmo. Então, não só do Kids, mas dentro do Pilates clássico, dentro de Joseph Pilates, dentro de uma formatação, dentro do atravessar essa ponte, tudo que precisar de mim, como eu disse, dentro das ferramentas que eu tenho hoje, com o oceano atravessando e distanciando a gente, eu tenho feito algumas coisas e tem ajudado muita gente e quero poder ter força, tempo, energia para continuar ajudando. Teve algumas pessoas que perguntaram como pedir o projeto. Manda para o direct aqui desse meu perfil mesmo. E só manda um e-mail. Ô, Vanessa, eu gostaria de receber o projeto, eu Ou envio. manda para mim também, que eu Pronto. Exatamente. Alguma ajudo. pergunta que a gente não respondeu, já disse, repito, pode mandar para o direct, eu respondo, tá certo? Com esse sotaquinho lindo, nordestino. Meio E nordestino, meio portuga agora. de vez em quando sai um negócio esquisito. Mas contem comigo, espero ter colaborado nessa horinha, espero ter Super. aberto a cabeça, né, para esse universo tão encantador. Eu acho que uma coisa que eu acredito muito é, vamos cuidar do presente, e o presente são as crianças. Vamos cuidar do presente pensando num futuro brilhante, né? Não há como a gente transformar os cidadãos que já são grandinhos, é mais difícil. Vamos transformar os futuros grandes cidadãos, né? Então eu acho que o projeto Return to Life de Joseph Pilates, ele é muito mais profundo do que as pessoas julgam. Então, retornar à vida, na minha concepção, em uma palavra, é te trazer ao centro da tua missão nessa existência. E isso resolve todos os problemas de felicidade. Essa é a frase da live, hein? Return to Life é te trazer ao centro da sua essência, da sua É, missão. olha Da aí, sua missão. olha aí. Então, é exatamente esse o objetivo. Então, se a gente puder fazer isso com as crianças e a partir disso com as crianças, o resto vai sendo desenvolvido. Essa é a verdadeira arte do controle. Então, estou aqui para ajudar, estou aqui para isso. Vamos embora, vamos junto. E aí eu tiro esse negócio e viro um pijama. Não, mais ou menos, não estou assim, não. Ótimo, Mas, Van. obrigada, Ótimo. viu, Bubi? Obrigada a todos Eu que vocês. agradeço, foi maravilhoso. Muito Que bom, obrigada. que bom mesmo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada por todos os comentários, por todos que eu vi, por todos que eu não vi. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos corações. Encaminhem essa live para quem vocês acham que devem ver. E falem E comigo, falem com a Bubi, deem feedback, tá bom? E antes que cortem a gente, amo vocês. Um cheiro no coração, Bubi. Obrigada, meu amor. tchau, Van. Tchau, pessoal. Obrigadão. Cheiro, Foi cheiro, ótimo. cheiro. Obrigada, amor. Beijo.